E aí, Glauber, para falar sobre esse final de semana, né? Você estava mencionando que talvez possa nem ter quórum para essa votação da mudança do estatuto. Pontos importantes que eu queria que você falasse do que é que está em jogo e o quanto essa votação a gente pode ter algum tipo de manifestação do torcedor para talvez pressionar possíveis mudanças até esse jogo de quarta-feira, né? Não sei o quanto você acredita que possa acontecer possibilidades, e aí, claro, você elencando aí os pontos que o Náutico, né, que vai ter essa votação no final de semana, o quanto isso pode acarretar mesmo em cenários de uma permanência para a Série B, de uma queda para a Série C, o que é que está em pauta aí do que pode ter de alteração para o Náutico daqui para frente. Minhoca, essa votação pode falar muito também sobre o momento político do Náutico, porque essa proposta de mudança do estatuto, né, são várias mudanças, já vou falar, mas só para contextualizar, o Náutico vai mudar vários pontos no estatuto, e sim ou não? Se você acha que concorda com as mudanças, sim. Se não concorda, não. Só que essa mudança é proposta pelo vice-presidente, pelo presidente, né, pelo vice e o presidente do Conselho Deliberativo, que são do grupo de Diógenes, e uma ala grande do grupo de Diógenes, que elaborou essas mudanças no estatuto. E aí, se o não vence, ou seja, se não é aprovada a mudança no estatuto, isso mostra, às vezes pode ser talvez nem tanto pelo estatuto, mas sim pelo momento do clube. E aí seria uma questão política também. Também, não acho que é determinante, mas é também política. E aí mostraria que Diógenes, que foi eleito há 9 meses atrás, com mais de 70% dos votos, mostra que ele perdeu, que ele pode ter perdido um pouco desse capital político. Não apenas no conselho, mas principalmente entre os sócios, que é quem elege, né, o presidente, que essa Assembleia Geral que vai decidir pela mudança do estatuto. Então, vai ser interessante para ver sobre isso, além dessa questão toda a pressão no treinador, no próprio presidente, enfim. Mas aí são várias mudanças. Aliás, só me ajuda antes de entrar na pauta. O quanto é necessário para ter o quórum necessário para. Aliás, o quanto vai ser necessário de presença para que realmente seja validado ou não a decisão que vai ser votada? Mesmo que, se eu não me engano, é 1/3. Hoje o Náutico tem 3 mil sócios aptos a votar, 1.000 e um pouquinho, Pouco não sei o mais de número 1.000, né? exato, mas Sim, aí o Náutico já conseguiria entendi. aprovar ou não, né? Já seria válido Tranquilo. a Assembleia. E aí tem algumas mudanças, as principais delas são, obviamente, para a próxima eleição. Hoje o Conselho do Náutico é um mandato de 4 anos e a diretoria executiva de 2. Uma mudança é unificar, ser 3 anos, ou seja, aumentar o mandato do presidente e do vice e diminuir o do conselho deliberativo. Então, sempre ter uma eleição conjunta, porque nos últimos anos do Náutico tem tido uma eleição só para executivo. Aí daqui a 2 anos tem eleição executivo e conselho. Aí fica assim. E aconteceu de momentos do Náutico ter um executivo de um grupo político e o conselho de outro. Aconteceu 2 vezes já, de grupos diferentes, alternando entre os poderes. E agora a ideia é unificar. Outra mudança, tem um salário para o presidente e para o vice. O salário varia de 5 salários mínimos a 20 salários mínimos. Pronto, essa, por exemplo, eu sou a favor de presidente e vice receber salário, mas sou contra esse número de 20 salários mínimos. Eu acho um exagero. Obviamente que isso tem que ser aprovado pelo conselho. E outra coisa, não é obrigatório o presidente ter uma dedicação exclusiva ao clube. Pô, o cara vai receber o salário, nem dedicação exclusiva vai ter o clube. E aí isso acaba prejudicando muito. Como não é uma votação por tópicos, é geral, eu concordo com algumas coisas, não concordo em outro. Então eu posso. Basta você não concordar com o tópico, você já, né? Exatamente. Então, acabou que teve pouco diálogo e pouco debate com o sócio para ir eliminando. Pode ser que fosse difícil fazer uma votação com todos os tópicos, mas podia fazer no funil por etapas, né? Sim. Uma primeira assembleia, vota uma parte, outra Tem a assembleia questão da e SAF, né? Também. tem a questão da SAF também, que é pronto, outro ponto da SAF é a questão que o modelo da SAF ser aprovada por assembleia, né? Também para o torcedor, para o sócio escolher se aprova o modelo da SAF, se aceita que o Náutico vira uma SAF, enfim, tem isso. Tem a questão de evitar o nepotismo, que o Náutico acabou tendo nos últimos anos, né? Edno Melo colocou 2 irmãos dele para ser diretor do Náutico, um inclusive é acusado
de assédio, assédio sexual, assédio moral contra uma ex-diretora. Tem outros pontos também pormenores de conselho deliberativo, né? Diminuir o número de conselheiros, fazer com que os conselheiros, porque, por exemplo, Muricy Ramalho é conselheiro do Náutico, é um conselheiro, esqueci o nomezinho, não sei se é benemérito, enfim, alguma coisa assim, que é um cara que não paga a mensalidade do conselho, ele é só o título. E aí o Náutico quer acabar com esses conselheiros. Só vai ser conselheiro quem quer, É quem se ativo, candidata. né? Praticamente para ser ativo mesmo ao clube, né? Isso, exatamente. E aí, assim, mas aí eu acho uma besteira até, né? Aí tem uma parte do 10% do que o Náutico arrecada aí para o CT e para as divisões de base, que aí eu acho correto. A questão eu falei de nepotismo, né? Tem questão também criar mecanismos para que se investiguem diretores e presidentes. Por exemplo, nesse caso do irmão do ex-presidente Edno Melo, o Conselho abriu um inquérito interno, mas não havia um mecanismo para dizer, o próximo passo é fazer isso, vamos investigar aqui, ele pode ser suspenso, pode ser expulso. Não há uma regra para dizer quando um diretor pode ser expulso, quando ele pode ser suspenso, quando ele pode ser afastado do clube, enfim. Então, a tentativa também é de criar algumas regras para que evite esse tipo. Tem questão do marketing também, de o marketing ter mais liberdade para trabalhar os uniformes, sem precisar da aprovação do conselho, que hoje muita coisa passa pelo conselho. Mas eu acho que o principal, os principais pontos são esses. Salário para o presidente e para o vice-presidente, de 5 a 20 salário mínimo. Aumento da gestão. Hoje, Diógenes, os últimos presidentes foram 2 anos de mandato, né? Diógenes foi eleito para esse ano que vem tem eleição. Se na próxima eleição, se o estatuto for aprovado, aí seriam 3 anos da próxima gestão com direito à reeleição, ou seja, uma chance de ter 6 anos de um presidente no clube. Náutico é permitido no máximo 4, hoje, atualmente. Então, pode ir para 6. Então, é isso que o torcedor do Náutico vai votar. E aí, a votação amanhã online, os sócios já receberam por e-mail. Quem não quiser pode votar pessoalmente no domingo. E aí teve um grupo de oposição chegou a entrar na justiça contra essa votação online, contra alguns pontos. Esse grupo de oposição até tentou fazer com que a eleição fosse por tópicos e não sim ou não, não genérica do jeito que vai ser. Mas até agora, sexta-feira, 10 horas, não houve a liminar, então não acredito que isso vá mais acontecer. Mas esse grupo é completamente contra, está fazendo campanha para que o não ganhe. Vamos ver a força desse grupo, né? A força do grupo de oposição do candidato Plínio Albuquerque, né? Que perdeu a eleição, foi o segundo colocado, mas com poucos votos. Então vamos ver se ele ganhou algum capital político nesses 8 meses, mas sobretudo se Diógenes perdeu, né? Que eu acredito que é mais fácil Diógenes perder. Eu acho que ainda há uma boa chance do sim ganhar. Eu ainda acho que Diógenes ainda tem uma grande força no clube, principalmente entre os conselheiros e ainda boa parte dos sócios. Mas eu, até antes do jogo, estava confiante que seria tranquilo. Agora eu já acho que vai ser muito apertado. E aí pode ser que o não vence. Porque, querendo ou não, o resultado de hoje, a situação do clube, não tem como dissociar. Não tem como tirar. O cara vai votar domingo e vai dizer, meu irmão, time na Série C, eu vou dar um salário para Diógenes, o pensamento do torcedor vai ser esse. Eu vou dar um salário, que não vai ser para Diógenes agora, né? Pode ser se ele for reeleito. Vou aumentar a gestão de um presidente, então o cara vai dizer, bicho, não é hora de decidir estatuto. Aí o torcedor pode nem ir para não ter quórum, ou votar não para não aceitar e deixar o debate para depois. Era isso que eu estava pensando, sabe, Cláudio? Porque é o seguinte, o primeiro é a presença. A gente vai ter uma quantidade realmente a ponto de ter a decisão realmente para sim ou para não. E o segundo é se realmente Diógenes vai conseguir ter o sim para aprovação dessa mudança do estatuto. Então, tudo vai depender, assim, em meio a um sentimento de um torcedor que está indignado, né? E aí é que tá. Será que ele vai se colocar, ele vai falar alguma coisa nesse final de semana para tentar conseguir essa mudança do estatuto? Porque, assim, ele pode fazer alguns movimentos. Por exemplo, se ele demite Elano e começa a falar, olha, fiz uma escolha errada, a gente não vai continuar com Elano, agradece Elano e tudo mais, não deu certo, né, da alternativa, para ele, se por acaso, estou usando aqui uma possibilidade, se ele quiser, se ele imaginar, por exemplo,
uma tentativa de que a mudança do estatuto não vai acontecer. Você acha que é capaz disso talvez afetar uma possível ideia do torcedor ficar mais inclinado a votar ou a não votar, a ir votar ou a não votar, ou a votar sim ou a votar não? Você acha que pode ter essa possibilidade? E é o que eu acho assim, eu acho que ele falar, dar uma entrevista pedindo para o torcedor votar sim ou não, eu acho que não vai acontecer. Ele não vai se pronunciar oficialmente, mas pode haver uma movimentação na tentativa. E aí não apenas do estatuto, né? Mas também de salvar o Náutico da Série C. E aí uma resposta seria demitir Elano. Mas eu não acho que seria o suficiente caso não hoje esteja com mais votos. Acho que mudaria pouco. Eu acho que causaria pouco. Agora, internamente, eu acho que ele vai acabar. Eu acho que ele vai ter que ir para a sede. Eu acho que o presidente, na função do presidente, tem que participar de uma votação dessa. Não dá para o presidente, o momento do futebol é ruim, eu tenho que me eximir. Ele pode até não querer votar, mas na sede do clube ele vai ter que estar lá. Ele pode não querer dizer, não vou me beneficiar, entre aspas, para querer um mandato maior, caso seja reeleito. Mas ele vai ter que estar no clube. Ele é o chefe maior do clube. Então, ele é sócio do clube, foi o conselheiro há muito tempo. Então, ele tem que, ao menos, estar lá no clube. E aí ele vai receber essa pressão. Mas eu acho que nem ele vai tomar partido e nem acho que, se ele fizer alguma movimentação mexendo no futebol, não acho que vá surtir efeito, porque a raiva ainda está muito grande e o Náutico está na lanterna, né? O Náutico vai passar aí 5 dias, no mínimo, na lanterna do campeonato. Então, isso aí vai martelar na cabeça de todos os torcedores na hora de votar ou não. E até na decisão de ir votar ou não. Eu sou sócio, eu vou votar. Mas também compreendo quem não quiser ir votar, porque o cara vai pensar, meu irmão. Sim. Porque o cara quer esquecer, né? Não é o momento de votar. A gente pode pegar até o exemplo do Santa Cruz. E o Clisma está aqui para falar bem. Acho que ele acompanhou de perto a questão de, na época que a Joaquim, né, que vem para o Santa Cruz, vira presidente, tinha muito essa questão do debate do estatuto, que acabou que mexeu politicamente no Santa Cruz, né? Acabou que prejudicou muito politicamente. Então, talvez o ideal é melhor esquecer um pouco esse debate e aí, ou caindo, ou permanecendo, deixar para o final do ano, né? A temporada termina mais cedo. E aí você poderia deixar para dezembro. Essa eleição, na verdade, ia ser final do ano passado, essa votação ia ser junto com a eleição. Só que aí aconteceu o caso do assédio lá do irmão de Edno. Sim, e pediram para adiar para incluir mais essa questão do nepotismo, de assédio e tudo mais no estatuto. E aí por isso que adiaram, fizeram algumas pequenas mudanças. Mas aí acontece agora no pior momento possível para o Náutico.